Olá, pessoal. Essa nossa aula será sobre governança cibernética. Meu nome é Eduardo Fagundes. Bom, inicialmente vamos começar, pela definição, né? Então, governança cibernética é um conjunto de processos, são os costumes que as pessoas na organização devem ter, para proteger a informação, são as políticas que a organização determina, né, para uso da informação, como, por exemplo, quem pode acessar o quê. São as leis, principalmente se a empresa está dentro de um mercado regulado e possui uma infraestrutura crítica, como, por exemplo, o setor de energia, o setor de telecomunicações, o setor de águas, o setor de transportes. Então, tudo isso tem uma regulação específica para isso. E até mesmo algumas instituições, como auditorias, o próprio governo, que tem que regular, a maneira como a empresa administra e controla a segurança da informação dentro da organização. Então, vocês já vejam por aí, que a responsabilidade da segurança da informação dentro de uma organização não depende apenas da área de TI, a área de tecnologia da informação. Ou seja, aquele cara lá que é o responsável pela segurança, que é o cara que instala, o antivírus, é o cara que instala, o firewall, é o cara que faz a configuração das suítes. Bom, isso é apenas uma parte de todo o processo de proteção das informações que a empresa precisa se preocupar. Tá? Então, isso, na verdade, envolve toda a empresa, desde o do dono, do presidente, do CEO da empresa. Isso permeia por todas as áreas de negócio da empresa. Então, é um negócio bem mais amplo do que simplesmente a área de TI estar instalando lá um conjunto de ferramentas para tentar proteger as informações. Bom, para começar, nós temos que ter uma arquitetura da segurança da informação. Bom, isso envolve, proteções dos sistemas, administração da segurança, gerenciamento das chaves de criptografia, identificação, para que você consiga controlar o acesso, para que você consiga proteger as suas informações. Então, isso parte, do usuário ou de um determinado processo. É claro que para o usuário acessar uma determinada informação, obviamente que ele tem que ter autenticação para isso. A gente tem que saber se o cara que está tentando é ele mesmo. Aí depois, então, ele tem uma autorização, para fazer o acesso, e aí você então tem que começar a controlar o acesso dele. Isso por quê? Porque depois, se você quiser fazer uma rastreabilidade do que ele fez, através, por exemplo, de uma auditoria, você tem uma log com todas essas informações. Então, isso fica mais fácil, por exemplo, de você fazer uma detecção, de intrusão e até mesmo a contenção para um determinado ataque. Claro, você detectou que existe um ataque, tem que ter uma restauração, a partir de um ponto de integridade. Então, é importante você, sempre quando estiver desenvolvendo um sistema, a turma lá de desenvolvimento de sistema, consiga determinar pontos de integridade, do banco de dados do sistema, para que, em caso, de uma fatalidade, de uma invasão, você tenha um ponto de integridade que você possa estar recuperando. Aí, claro, tem que fazer prova dessa integridade. Aí tem todo um esquema de privacidade das transações. Você tem que ter não repúdio, ou seja, você tem que garantir que se uma determinada pessoa, que foi autenticada, que foi autorizada, que tem acesso a uma determinada informação, você tem que provar que foi ela que fez aquela informação sem nenhum repúdio futuro. Então, isso tem a questão da prevenção, detecção de recuperação, e é claro que você tem que ter um conjunto de recursos para isso. Claro, e aí envolve, todo um processo para isso. Bom, isso envolve, isso é apenas para dar um exemplo para vocês da infraestrutura que é necessária para isso, é a instalação de firewalls, que são aquele ponto entre duas ou mais redes, onde você controla o tráfego de dados. Claro, nós temos à nossa esquerda aqui um sistema mais simples, onde você tem a rede externa, você tem a rede externa, a interna, que é separada aqui por um único firewall. Aí você tem uma suíte, onde liga o servidor de aplicação, você tem os seus PCs, e aí então trafega a informação. Bom,
Aí você pode criar um sistema um pouco mais sofisticado, que é onde você coloca 2 firewalls, né, onde você tem entre esses 2 firewalls, que nós chamamos uma DMZ, que é a área desmilitarizada, você tem um servidor ali onde contém, né, os programas, na qual o pessoal da internet acessa, né, esses programas e é o programa que acessa as informações que estão dentro da rede interna. Então aqui você tem uma dupla proteção, aonde você nunca deixa alguém externo acessar diretamente a sua aplicação dentro da sua área interna. Sempre tem, né, o middleware aqui para que ele controle. Então, nesse caso aqui da figura, né, da direita aqui, você tem mais segurança na proteção dos seus dados. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de cibersegurança, né, de cybersecurity. Então, existe aqui um conjunto de 5 fases em que você precisa se preocupar. Bom, a primeira delas é o seguinte, é identificação daqueles pontos que são críticos dentro da sua organização. Cara, não dá para proteger tudo, não tem grana, né, dinheiro que consiga fazer uma proteção global. Então, é o seguinte, você tem que identificar quais são aqueles pontos que são críticos, né, validar esses pontos críticos com as áreas de negócios, né, ou seja, como eu falei sempre, estou falando, isso é uma questão da empresa, isso não é uma questão do cara de TI. Então, a empresa toda tem que identificar quais são os pontos que são vulneráveis, aqueles pontos que são críticos para a sua operação, e a partir daí, então, né, que você identificou aqui esses pontos, você passa, então, a definir uma estratégia para que você possa estar protegendo eles. Né? Isso não necessariamente precisa ser com hardware, com software. Você pode adotar determinados procedimentos administrativos que venham a proteger essa informação. Né? Então, aqui, a proteção. Você, então, estabelece como proteger. E é claro que você tem que determinar também a questão da detecção, né, como é que você faz essa monitoração? Você analisa logs ou você tem isso em tempo real? Como é que você faz essa detecção? Né? Hoje, onde você, em infraestruturas críticas, por exemplo, onde você tem um conjunto muito grande de dados, e você já tem uma estrutura avançada de internet das coisas, né, onde você coleta uma série de informações, por exemplo, na indústria de energia, você tem vários sensores remotos que ficam coletando várias informações, setor de telecomunicações também, você pode utilizar Big Data, Analytics, até mesmo, em alguns casos, você pode já utilizar inteligência artificial para avaliar mudanças de comportamento dentro da sua infraestrutura e, a partir daí, fazer a detecção se você foi invadido ou não. Bom, tenha na cabeça o seguinte, se a sua empresa for alvo de um ataque cibernético, com as técnicas que tem hoje, com a especialização dos hackers, até mesmo governos, né, que estão atrás de muitos ataques, porque isso é uma guerra cibernética, você será invadido. Né? Tenha isso na cabeça. Então, para isso, você tem que ter uma resposta a essas invasões. Quer dizer, o que você vai fazer? Quer dizer, pô, tem um vírus aqui, eu fui invadido, qual é a resposta? Não dá para, quando você tem a sua instalação parada, você senta aqui, né, um conjunto de pessoas, bom, vamos pensar agora o que nós vamos fazer. Pô, esquece isso, cara. Você tem que ter o quê? Você tem que ter já uma resposta pronta. Né? Invadiu, foi essa invasão, eu vou agir dessa forma. E é claro que aí você determina, né, como que essa recuperação será feita. Então, para cada caso, né, e isso é um exercício que tem que ser feito dentro da organização, como é que você irá recuperar isso. É por isso que as empresas que são auditadas, as grandes empresas, elas têm essa questão da recuperação como uma prática que deve ser executada no mínimo 2 vezes por ano. Né? Uma a cada semestre, você tem que fazer uma simulação, dizendo assim, tá bom, parei, como é que eu faço agora para me recuperar? Então, isso, você veja que é todo um conjunto aqui de práticas, de políticas, né, de regras que você tem dentro da sua organização. Bom, dentro desse critério, né, de identificação, né, proteção, detecção, resposta e recuperação, existem várias categorias que você tem que se preocupar. Né? Então vamos pegar um exemplo aqui de identificação. Bom, o que você tem que fazer? Bom, primeiro tem que conhecer os seus ativos.
O que você tem dentro da sua organização é que pode sofrer um ataque. Isso parece simples pra caramba, né, meu? Mas eu aposto para você que se você for lá na sua empresa e você tentar levantar todos os dispositivos, né, que você tem que são de informática, né, aqui entre aspas, você vai ver que você não tem uma relação fidedigna. É um cara que tem um computador aqui, que trocou de sala, que trocou de departamento, é um cara que trocou o seu notebook com uma outra pessoa, levou para casa. Né? Pô, cara, é difícil de você ficar administrando tudo isso. Mas tem que ser um esforço que a organização tem que fazer. Você tem que ter uma gestão de ativos. Aí depois você tem que avaliar o seu ambiente de negócio, como que é a governança corporativa, né, dos seus recursos. Você tem que fazer uma avaliação de risco. Isso é um negócio importante pra caramba que você tem que fazer. Pô, tem que estar constantemente avaliando o risco. Você vai fazer uma mudança grande de um sistema, você está fazendo uma reestruturação dentro da sua organização, por quem pode ter acesso àquilo ou não. Por exemplo, é um cara que saiu da empresa, por exemplo, pô, esse cara tem que ter um contrato de confidencialidade, né, um no disclosure agreement, né, para não falar do que tem dentro da sua empresa para outra empresa que ele for. Ou seja, pô, é um conjunto de coisas que você precisa avaliar. Ou seja, você tem que ter uma estratégia de risco. Na área de proteção, controle de acesso, conscientização, treinamento, você tem que fazer o cara entender, porque ele não pode escrever a senha dele, né, do acesso ao RP que ele tem lá e grudar isso debaixo do teclado ou levar na carteira dele, porque o cara é uma senha longa e o cara esquece. Enfim, você tem que conscientizar a turma. Você tem que ter toda uma estrutura de segurança de dados, e aí entra todas aquelas questões, né, de infraestrutura que a gente estava falando, sobre firewalls, essas coisas, processos e procedimentos de proteção, como você faz a manutenção disso e quais são as tecnologias que você tem e utiliza hoje, né, para fazer essa proteção. Quer dizer, a cada dia, né, e com a sofisticação dos ataques, né, as empresas que são especializadas nessa parte de proteção têm lançado novos produtos. Então, o cara que cuida desse negócio de tecnologia, pô, tem que estar atento a tudo isso. Pô, detecção, anomalias e eventos. Aí que é aquele negócio que eu falei sobre o Big Data. Né? Ou seja, você fica analisando conjuntos muito grandes de dados, começa a ver, né, o comportamento, né, que esses dados têm dentro da organização. Pô, e se tem uma anomalia, pô, vai atrás, pô, vê o que está acontecendo, né, com isso. Tá? Então, é uma questão de monitoração contínua da segurança. Né? E aí sim que você estabelece quais são, né, aí os processos de detecção para isso. Aquilo que eu estava falando sobre resposta, pô, tem que ter um plano de resposta. Esse plano, cara, tem que ser comunicado para todo mundo. Não adianta ficar na gaveta do cara. Entendeu? Tem que pegar a turma, treina a turma disso. Né? E note também o seguinte: não é para todo mundo. Você tem algumas, são pessoas que são, né, especializadas nesse negócio. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho muito interessante. Né? Você vai a alguns congressos, né, onde alguns analistas de segurança, né, expõem todo o diagrama de segurança da empresa dele. Oh, caramba, se o cara que é um hacker, ele sabe que se o cara está utilizando uma área desmilitarizada, ou se ele sabe que está utilizando, né, o roteador, né, da empresa X ou da empresa Y, e ele conhece quais são as vulnerabilidades, né, desse fornecedor, pô, é muito mais fácil fazer o ataque. Então, esse negócio, né, de estar divulgando a comunicação são para pessoas selecionadas, são para pessoas, né, que não têm que sejam responsáveis por aquilo. Né? É claro, obviamente que existem vários níveis aí de treinamento, existem treinamentos gerais, que é a parte comportamental do cara, mas tem alguns outros, pô, que é segredo da empresa, que não pode ser divulgado para ninguém. Claro, tem que ter uma análise, tem que ter mitigação, tem que ser um processo que é constantemente revisto, de melhoria contínua. Quer dizer, fez um teste, né, de invasão, pô, vê as vulnerabilidades, trabalha nisso, né, constantemente. Né? Se fez uma alteração muito grande num sistema, avalia, né, quais foram os problemas que aconteceram, melhoria contínua no processo. E aí a recuperação, né, é a própria implementação, o teste, né, de recuperação da informação,
a cada teste tem melhoria contínua, a cada teste você tem comunicação com as áreas para fazer mudanças da parte de comportamento, inclusive. Bom, só para dar um exemplo aqui para vocês, né, existe um conjunto bastante grande, né, mas não temos tempo de abordar todos, né, infelizmente, mas se alguém tiver alguma dúvida aqui, é só entrar em contato aí lá pelo site efagudes.com, que a gente ajuda em alguma dessas categorias ou subcategorias. Mas vamos pegar um exemplo aqui. Né? Vou pegar aqui identificação, gestão de ativos. Né? Isso é dados, pessoal, dispositivos, sistemas. Facilidades, enfim, que permitem que a organização atinja seus objetivos de negócios, identificados e gerenciados de forma consciente, né, dentro da sua importância, né, para os objetivos de negócio e estratégia de risco da organização. É como eu estava falando antes, porra, não adianta você querer controlar tudo. Né? Você tem que controlar aquilo que é mais importante. Bom, então aí você pega lá os dispositivos físicos que serão identificados. Isso é uma subcategoria. Bom, existe um monte de frameworks, né, que existe no mercado para que você possa, que isso possa te orientar a como que você irá fazer essa gestão de ativos. Então aqui você tem o COBIT, né, que são os mais familiarizados aí na área de segurança, né, a ISO 27001. Existe uma série de normalizações do NIST, né, que é o Departamento de Padronizações americano, do governo americano, que ele te dá uma série de dicas também. Recomendo vocês a pesquisarem no site do NIST, né, para ver quais são as técnicas, que sempre dão bons insights aí para que você possa estar ajudando na parte da governança, né, cibernética da sua empresa. Então, depois você tem lá plataformas de softwares e suas aplicações que têm que ser inventariadas, né? Comunicação e fluxo de dados devem ser mapeados, né? Justamente para que apenas as pessoas que precisem ter determinadas informações assegurem que aquelas pessoas têm essas informações. Pessoas que estão fora desse fluxo, elas precisam ser privadas desse tipo de informação. E notem, gente, aqui é uma questão de consciência. O cara que está exercendo uma determinada atividade dentro da empresa e tem acesso a determinadas informações que ele não precisa, ele tem que dizer o seguinte: olha, cara, eu estou acessando aquelas informações que eu não preciso. Pô, aí pode parecer um negócio meio estranho, mas não, porque se der um problema lá e você que não tem absolutamente nada a ver com aquele negócio, você pode estar envolvido no negócio. Então, nessa área de segurança, né, eu sei que informação é poder, mas restringe-se aquelas informações que você precisa dentro da sua organização, até para você ter uma vida melhor dentro dela. Depois, sistemas de informações externos, recursos aí que você precisa inventariar, como hardware, né, softwares, quais são a priorização que eles devem ter e algum tipo de criticidade que você determinou, né, através de alguma ferramenta, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, como fazer isso. Tá? E quais são os papéis e responsabilidades de cada um dentro desse processo. Bom, aqui é o seguinte, com isso, analisando cada categoria, cada subcategoria, você consegue definir qual é o nível de maturidade da sua organização. Bom, você tem desde aquela que não tem absolutamente nada, né, até mesmo, muitas vezes, uma startup, o cara está começando agora, o cara tem uma ideia legal, né, ele tem que ir atrás da ideia para estar implementando, e as questões de segurança ele deixa num segundo plano, né, para até testa a ideia, se a ideia der certo, aí ele vai, de novo, né, melhoria contínua do processo. Mas aí essas empresas muitas vezes são classificadas como parcial. Não tem quase nada. É aquela empresa que colocou lá um firewall, né, apenas para separar a área externa da área interna e vamos que vamos, né? E o cara vai tocando. Bom, já no segundo estágio, você já tem o risco informado, ou seja, a empresa que já começa a se estruturar, já conhece os seus ativos, já conhece os seus processos, identifica lá, né, qual é a melhor, quais são os pontos vulneráveis e pelo menos informa o risco. Né? Aí depois você tem o repetitivo, então aí sim você já começa sistematicamente a adotar determinados critérios, né, determinados processos, né, isso já é padrão na empresa, então você já começa um processo bem gerenciado. E depois o adaptativo, é aquilo que você está fazendo no negócio, cada área de negócio está fazendo
lá o seu negócio e já está pensando na parte de segurança, de como protege o dado, ou seja, é uma cultura que já está dentro da organização. Ok? Bom, ferramentas. Né? Uma ferramenta que eu gosto pra caramba de usar é o FEMEA, né? Que é Análise de Modos e Efeitos de Falha. Eu já uso esse negócio há anos, cara. E é bem legal, porque aqui você identifica uma falha, você faz um brainstorm, pega os especialistas de uma determinada área, faz um brainstorm lá, dizendo assim, cara, o que pode falhar no nosso processo? Então, a turma vai lá, lista o negócio. Aí depois, você vê o seguinte, pô, qual é a severidade desse negócio? Pô, se esse ponto aqui falhar, eu paro toda a minha organização, é um caos, né? Aqui, é, quantas vezes isso ocorre? Né, como é que a probabilidade desse negócio ocorrer? É pequena, é média, é alta, enfim, você determina junto com os especialistas. É fácil de detectar? Esse é outro ponto, aquilo que que eu estava falando, né, no início dessa aula. Cara, tem muitas vezes que você não consegue identificar uma invasão. Então você tem que determinar se uma determinada invasão, um determinado problema, ele é facilmente detectável. Porque isso envolve aonde? Envolve na questão do risco. Então, se você pegar esses três pontos, severidade, ocorrência e detecção, você consegue, e pontuando isso, você consegue determinar o seu risco. Bom, o bacana de você determinar o risco, tá, e dar uma pontuação para ele é que você pode fazer uma priorização dos investimentos e das ações que você precisa fazer dentro da organização. Como eu falei para você, não dá para fazer tudo, não tem dinheiro para fazer tudo. Então você tem que priorizar, né, o que você vai fazer. E é claro que aí para cada uma dessas funções de falha, né, desses problemas que podem acontecer, você tem já uma ação recomendada. É aquilo que a gente estava falando da resposta. Ou seja, deu uma falha, pô, você já tem uma resposta para fazer isso. Né? E depois, lá na parte da recuperação, você testa para ver se o que você definiu funciona. E aí que vem uma questão também de uma metodologia. Também isso tem que estar associado a como é que você vai fazer esse negócio. Então, a minha sugestão é utilizar uma metodologia ágil para fazer isso, né? Tipo o Scrum. Então você tem lá, você tem tudo que você tem que fazer, né? É o que a gente pode chamar de próprio backlog. Né? E aí você tem, e o FEMEA te dá a grande vantagem de você colocar a pontuação de prioridade. Né? Então aí você sabe exatamente o que é prioridade, qual é o impacto e tudo mais. Então você pode com isso definir, dependendo da sua equipe, né, o tamanho da sua equipe, dependendo da grana que você tem, do investimento que você tem, você pode estar montando, né, sprints para você definir. Você pode até calendarizá-los, né, com ordem aí de prioridade versus a capacidade que você tem de implementação. Normalmente esses sprints eles têm durações de 4 semanas, né, você revisa isso todo dia, né, você tem um esforço e o comprometimento da equipe que está desenvolvendo isso para realmente implementar isso dentro daquele prazo que foi definido. E aí você começa a ter um processo, né, de melhoria contínua, tendo lá incrementalmente melhorias a cada sprint que você está fazendo. Então isso te dá uma agilidade, não são aqueles projetos rígidos, né, que você monta lá no seu project, né, e vai acompanhando e tudo mais. Não, isso depende muito, inclusive as prioridades acabam mudando. Né? Porque você teve uma invasão ou soube de uma vulnerabilidade, descobriu uma, bom, você já coloca isso como prioridade e já reorganiza todo o seu próprio backlog, os seus sprints, para estar fazendo a implementação. Então, é uma forma dinâmica que você tem de estar implementando melhorias contínuas a partir de uma metodologia que é ágil para isso. Bom, agora vem uma questão de abordagem. Né? Existe uma abordagem que é centralizada, onde existe uma equipe interna ou externa, normalmente uma empresa de consultoria, ou provedor de serviços na área de segurança, que irá definir aí as regras, os procedimentos, as ferramentas, né, para você fazer a gestão da informação. Então, essa turma, né, que escreve os papers, os guidelines,
né, e manda para as pessoas, você tem que agir dessa forma, você tem que se preocupar com isso. Então, é uma forma centralizada. Bom, uma outra forma é a parte sistêmica. Aqui você tem, inclusive, a adesão das empresas que são das áreas de negócio, né? Então, você capacita essas equipes têm que ter, né, uma capacidade empreendedora, tem que mudar o seu comportamento, como que eles controlam os seus recursos, né, para gerenciar as suas informações. Então, você tem, resumindo, né, centralizado e sistêmico. Bom, eu prefiro a abordagem sistêmica, né? Porque, primeiro, ela é menos dispendiosa, ou seja, você atribui a responsabilidade, né, da segurança da informação para as pessoas que estão trabalhando nos processos, né? Ela é muito mais abrangente, você envolve a organização como um todo mundo se sente um pouco responsável pelaquilo que tem que se fazer. Ela é fortalecedora porque ela potencializa o trabalho do pessoal, é o que a gente chama de empowerment, né, das pessoas. Ela é flexível, porque cada área de negócio entende como que ela tem que estar protegendo a sua informação, altamente responsiva, né, porque se acontece um problema numa determinada área e o pessoal conhece o negócio, sabe dos riscos, sabe como fazer um plano de recuperação, né, tem um plano de resposta, ela é muito mais rápida para isso. Bom, e aí a supervisão, né, desse processo todo é só para aquelas áreas onde realmente a área de negócio não tem um conhecimento e não pode fazer uma supervisão eficiente para isso. Mas, né, eu acredito que a abordagem sistêmica ela é a mais interessante aí para ser adotada. Bom, dentro da governança cibernética, eu gostaria de salientar aqui 4 pontos, né? O primeiro deles é a própria governança, aonde então a empresa precisa definir suas políticas, suas diretrizes, né, como que ela irá atingir a conformidade, né, desses processos, né, o que se chama de compliance, né? O segundo é a questão da gestão de risco, onde você tem que identificar, né, os seus ativos, os seus processos, para que você consiga fazer uma priorização deles, né, em função, né, do impacto que tem na ocorrência de uma determinada falha, e aí ter a mitigação para cada uma delas, para que você garanta a continuidade de negócios da sua empresa. Depois, um processo de comunicação, que é onde você leva a consciência da segurança da informação para todos dentro da sua organização. Também isso para os seus fornecedores e também para os seus clientes, né? Porque isso, na verdade, é um ecossistema que todos, de uma certa forma, têm uma certa responsabilidade nisso, né? Que aí você entra na questão da gestão do comportamento. Você tem que também ajudar os seus fornecedores, os seus clientes a ter um comportamento que também proteja as informações, porque muitas vezes parte dessas informações são dos clientes, são dos fornecedores. Então, isso tem a ver também com a questão do treinamento. Você pode até fazer treinamentos online como esse, né, direcionado para os seus fornecedores, direcionado para os seus clientes. E depois uma questão de gestão de desempenho, porque se você não tem métricas, você não gerencia absolutamente nada. Então você tem que definir métricas, né? Você tem que trabalhar com análise de tendências, né, do que está acontecendo, a evolução do seu negócio, né, se existe um aumento da área exposta, né, a riscos cibernéticos dentro da sua organização e tem que fazer um processo de melhoria contínua sempre, né? Então, eu gostaria de salientar esses 4 pontos, né? Governança, gestão de risco, comunicação e gestão de desempenho. Então, pessoal, é isso, tá? Espero que eu tenha contribuído, né, com algumas informações adicionais para vocês sobre essa questão aí de governança cibernética. Fiquem à vontade, né, para deixar as suas perguntas, as suas dúvidas aí lá no site, na área dos cursos online gratuitos, né? E vamos criar um ambiente aí de discussão, pessoas podem estar colaborando também com mais informações, dando, né, dicas também para como melhorar esse processo. Legal? Obrigado aí.